chegando aqui para ranquear com você os assuntos de genética molecular. Esse assunto que muitas vezes pode ser dor de cabeça para muita gente, já entra naquela parte ali de quebra-cabeça e eu vou te mostrar aqui quais são esses principais conceitos, quais são os mais difíceis, quais são os mais fáceis, quais são aqueles que muitas vezes você acha que é uma moleza e não são, e na verdade aqueles que você acha que é um verdadeiro quebra-cabeça, mas não é. Então vem comigo, se liga. Essas 4 categorias, elas vão mostrar pra gente quais são os conceitos de genética que a gente vai ter um gasto de energia um pouco maior e quais são aqueles conceitos de genética molecular que a gente precisa ter ali um amparo maior porque são mais fáceis. Então a gente precisa ter eles para poder caminhar nesses conteúdos e a gente também precisa, na hora da prova, gabaritar as questões que estão relacionadas com esses conteúdos. Por quê? Porque eles são mais fáceis. Então, consequentemente, uma questão mais fácil, um conteúdo mais fácil, vai ter uma TRI mais alta, beleza? Então, o conteúdo que quebra a tua cabeça seria aquele conceito de genética que você força por mais que tudo no mundo e não consegue entender. Você não consegue relacionar, você não consegue entender os processos e é esse tipo de conceito que vai trazer um gasto um pouco maior de energia para a tua rotina de estudos. Aquele conteúdo que a gente colocar ali na parte de ralado, seria ali mais ou menos um conteúdo que você gasta um pouco de energia, mas você consegue com esse esforço já pegar logo de cara. Um conteúdo fácil é aquele que vai ter no máximo 2 processos, ou então no máximo 2 compreensões conjuntas para você conseguir lapidar o conceito sobre ele, e aquele que é moleza é aquilo que é uma única frase, define aquele conceito, define aquele conteúdo, e você não pode mais sair desse vídeo sem entender esse tipo de conceito que é moleza, beleza? Então olha só, queria começar com você aqui, já vou pegar aqui logo esse primeiro, tá certo? Então vamos pegar aqui esse conceitozinho de gene. Muitas pessoas pegam esse conceito de gene e já vem logo para quebra-cabeça. Tu quebra a tua cabeça para entender essa coisa de gene? Se tu tá quebrando cabeça, esse é um conteúdo que tu não tá sabendo estudar. Por quê? Porque esse conteúdo aqui, na verdade, é um conceito moleza. É só você entender a visualização do que ele representa. E eu tô aqui justamente para fazer esse ranqueamento com você e te mostrar a facilidade do conceito de gene. Muitas vezes as pessoas correlacionam de forma errada gene com proteína. E aí o que é que acontece? Você coloca uma cascata gigantesca dentro desse processo que vai com certeza dificultar a tua compreensão. Então tu quebra a cabeça aqui porque tu não sabe por onde começar, essa é a verdade. Então qual é o conceito mais atual de gene? A gente precisa entender no sentido de que, imagine que eu tenho, na verdade, um manual de operações. Então, se você comprou um computador, comprou um celular, comprou qualquer eletroeletrônico, o certo, não estou dizendo que você faz isso, porque eu sei que você não lê manual de nada, só vai fuçando e aprende a utilizar. Não é assim? Então, se você é assim, levanta sua mão aí e já deixa teu like, porque eu também sou assim, não leio manual de nada hoje, que a gente gosta de assistir tutorial no YouTube. Mas imagine que você pegue o manual de operações. Tem lá tudo escrito de como aquele processo funciona, de como aquele equipamento ele deve funcionar da melhor forma e no melhor rendimento. Beleza? Então, o que é que eu consigo entender com isso? Que a base de informação para o funcionamento de algo está escrito em algum lugar. Concorda? Então, se eu tenho essa base de informação, nós temos 3 processos. A leitura da informação e a compreensão dessa informação e a execução dessa informação. Certo? Então, olha só. Quando a gente tem esses 3 passos, a gente está falando que o último deles está relacionado diretamente com o equipamento. Concorda? Então, se eu leio, eu aplico a compreensão e eu vou lá e executo no meu equipamento, certo? Quando a gente pensa em gene e proteína, que todo gene é uma informação que é expressa, ou seja, ela vai se transformar, se materializar numa proteína, a gente está falando que a informação está diretamente relacionada com a execução. E, na verdade, a gente tem o terceiro processo ali da compreensão, tá certo? Então, o que é que acontece? O gene, na verdade, ele é toda a informação, tudo aquilo que está no manual de operação que tem, de fato, uma relação funcional. Não necessariamente que já chegou lá no estágio da execução. Então, muitas pessoas quebram a cabeça, de fato, nessa sequência. Mas, na verdade, gene é somente isso. Então, é uma parte da informação, uma parte do manual de operações
que está ali e vai ser utilizada para uma execução futura. Então, tudo aquilo que eu consigo ler e garantir uma função a isso já é um gene, tá? Quando a gente pensa dessa forma, vai ficar mais completo quando eu trouxer para você o conceito de quê? O conceito de RNAM. O conceito de RNAM é um conceito que vai ser ralado, vai ser quebra-cabeça ou vai ser moleza também. Ó, para mim é moleza, né? Mas eu sou professor. Então, para você tem que ser fácil, no mínimo fácil, tá certo? Por quê? Porque é só você saber a função que esse cara executa. O RNAM, ele carrega uma mensagem. Então, imagina aí, você tem esse manual de operações na sua mão. Você entrega para alguém que vai utilizar aquele equipamento. Então, você está entregando a mensagem que vai gerar execução. Tá pegando a ideia? Tá pegando a ideia aí? Esse é o esquema. Então, essa informação que vai garantir a execução, ela é transportada pelo RNAM, que é o que, gente? É uma molécula orgânica que vai estar lá na tua célula passeando e ela vai ser utilizada como esse mensageiro. Então você deve lembrar sempre na célula como se fosse uma cidade. Então eu tenho lá as empresas, os departamentos e eu tenho, na verdade, alguns carteiros, alguns mensageiros, os correios internos ali da célula que vão levar essas mensagens de execução. Então um desses caras é o RNAM. Ele é um RNA mensageiro, uma molécula orgânica que carrega uma mensagem de execução. Onde é que ele pegou essa mensagem? Ele pega essa mensagem no manual de operações. Ou seja, ele vai lá na base, na fonte da informação, extrai essa informação e leva para alguém executar, certo? Então, a base do gene é essa informação. O RNAM é quem usa essa informação e leva para alguém, leva para algum lugar para executar. Então, no fim das contas, o gene vai ser quem? O gene vai ser o DNA, a base da informação, porque todo o nosso manual de operações, para que uma célula possa funcionar, ele está ali fixado no núcleo da célula, no DNA, certo? E aí a gente já começa a entender a estrutura do DNA, que é também algo de nível fácil. É um conceito muito fácil. Por quê? Eu preciso de 3 coisas para entender a estrutura do DNA. Eu preciso entender as suas partículas constituintes, eu preciso entender a estrutura da sua cadeia e a sua organização. Se eu entendo esses 3 passos, eu vou ter uma caminhada fácil de saber o que é o DNA, principalmente quando a gente correlaciona a função. Qual é a função do DNA? É ser o manual de operações da célula. Então, todo mundo precisa desse manual para funcionar. Onde é que a gente lê essas informações? Lá no DNA. Então, eu quero saber se você está pegando essa sequência. Olha só, eu trouxe aqui 3 conceitos, 2 fáceis e um moleza, para você conseguir correlacionar essas tríades aí e saber exatamente o que é um gene. Então, o que é um gene no fim das contas, depois de toda essa ilustração? O gene é uma porção do DNA, ou seja, uma porção da informação, uma porção do meu manual de operações que consegue formar um mensageiro funcional. Olha só que massa. Deu para pegar essa informação? Se tu nunca tinha parado para pensar nessa forma, agora você nunca mais vai esquecer. Então o gene é todo o DNA que consegue ser transformado em um RNA funcional. Se ele vai ser esse mensageiro direto para execução, se ele vai ser um mensageiro de controle, se ele vai ser um mensageiro de interferência, tudo isso daí vai girar em torno da função que ele vai executar. E a base disso está onde? Na informação. Deu para pegar? Então, por isso, gente, pronto, essa explicação que eu te dei aqui já fechou o conceito de gene. Se você não sabia, agora você já sabe, já pode avançar nesse conteúdo. Moleza? Moleza. Então, vamos lá. Seguindo aqui a nossa cascata, a gente pode conversar sobre algo que sempre traz muita dúvida para todo mundo, que é o danado do splice. O que é que danado é um splice? Se você já ouviu esse nome, você acha que ele se encaixa onde? Será que é um conteúdo fácil? Não é possível, professor, que o senhor vai dizer que esse conteúdo é fácil, que esse conceito é de boa para entender. Ou será que é uma molezinha? Não, na verdade, eu digo para você que é sim um conceito de quebra-cabeça. Por quê? Porque é um conceito que tem várias etapas para você entender. O que é, na verdade, o splicing alternativo que você já pode ter ouvido? E aí eu vou tentar traduzir para você o que seria isso. Imagine o seguinte, eu te entrego uma folha
com várias palavras escritas e te digo assim: olha, eu quero que você forme frases que façam sentido com essas palavras que estão escritas nessa folha. Você não pode usar outra folha, você não pode usar outras palavras e você tem que conseguir construir mais de uma. Vamos botar aí 5 frases, beleza? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa folha com uma informação específica, você vai olhar aquelas palavras e você vai dizer assim, não, eu consigo organizar aqui 4 dessas palavras, formam uma frase, aí eu pego mais 3, formo outra frase, e aí você começa a formar. Mas o seu leque de opções, ele é limitado àquela informação que você recebeu. Pegou essa ideia? Então, o que seria o splice? Vamos lá recapitular, voltar aqui a alguns passos. A informação, ela vem da onde? Ela vem do DNA. Essa informação, ela vai ser transferida a um mensageiro funcional, para um RNA, certo? O splicing acontece no RNA. O RNA vai ser essa folha, galera, com o quê? Uma folha com informações, palavras para organização de frases, certo? E aí, com isso, você consegue formular frases diferentes usando aquele mesmo leque de informações. Então, imagine que o RNA, aquela fitazinha ali de ácido nucleico, aquela molécula orgânica, ela tem várias palavras que podem ser lidas em diferentes posições, formando frases que fazem sentido. O papel da célula vai ser o quê? Organizar essas palavras de formas diferentes para que isso forme frases que executam papéis diferentes. Então, basicamente é isso. O splicing alternativo é a forma como eu utilizo uma única molécula de RNA e eu consigo formar várias proteínas diferentes. Como assim, professor? Eu não tenho várias palavras? Então, se eu organizo 3 de um jeito, eu formei uma proteína. Se eu organizo essas 3 em uma outra ordem, eu formei uma outra proteína. Então, eu consigo várias proteínas a partir de um mesmo fragmento de informação. A partir daquela mesma folha que eu te entreguei no começo, eu consigo fazer várias organizações. Então, isso é o processo de splice. Tentei traduzir aqui de uma forma muito simples para você entender que esse conceito, ele realmente quebra a sua cabeça para que você consiga entender, mas não é impossível. Só é impossível para quem não tem o direcionamento correto. Então, se você quer conhecer o direcionamento correto, o link está aqui embaixo. Eu tenho uma aula só sobre splicing alternativo para você conseguir pegar esse conteúdo rapidinho, sem dor de cabeça. Tranquilo? Outra coisa que você também pode, pensar que é muito difícil, mas na verdade não é o que é um cromossomo. Se eu te perguntar o que é um cromossomo, o que você responderia? O que é que você olharia para mim e falaria? Não, cromossomo é... Pensa comigo, a célula precisa de um manual de operações. Essas informações do nosso manual são o DNA e esse DNA ele precisa ficar guardado em um lugar. E aí eu vou te mostrar como é que esse DNA fica guardado. Sabe qual o tamanho da informação que a tua célula carrega? Vou matar a sua curiosidade. A sua célula vai ter mais de 2 metros de informação corrida. Então imagine que se eu pegasse o teu DNA e colocasse ele assim desenrolado numa mesa, daria mais de 2 metros de comprimento. Maior do que eu. Olha só, galera. Dentro de uma célula que é algo que você nem vê. Então, o que é que você consegue entender com isso? Para caber dentro de algo que é extremamente pequeno, que eu não consigo ver, como é que eu consigo fazer isso? Você vai pensar no seguinte, certa vez você chegou lá na casa da sua avó, ela estava aprendendo a fazer crochê, e aí você pegou aquele novelo de lã da vovó e disse, vovó, que bolinha pequena para fazer essa almofada que a senhora está construindo. Só que vovó fica com raiva que você chamou a bolinha de lã dela de pequena e desenrola essa bolinha, joga com tudo. A bolinha sai desenrolando, desenrolando, desenrolando e você vê que não para mais de desenrolar. Tem metros e metros de lã ali. Então você viu que uma grande quantidade, um grande comprimento de algo estava armazenado numa pequena estrutura que muitas vezes parece ínfima, muito pequena, mas na verdade você tem um grande conteúdo ali. É exatamente o que acontece com o DNA. O DNA, se eu fosse colocar ele num comprimento corrido, era muito grande, não caberia dentro da célula. Mas se eu enrolar ele todinho como o novelo de lã da vovó, ele vai caber lá dentro do núcleo da minha célula. E é exatamente isso que é um cromossomo. Então, olha só, foi difícil para você entender o que é cromossomo? Eu acredito que não. Eu acredito que você não conseguiu
né, entender até hoje porque estava tentando abstrair demais e agora você sacou. Esse conceito de cromossomo é moleza. Basta você olhar para esse meu dedo aqui que você já viu com certeza aqui nesse vídeo. Eu fiz uma pequena cirurgia e precisei fazer um curativo. Parece pouco, mas tem uma grande quantidade de faixa enrolando o meu dedo aqui. O cromossomo é exatamente essa bexiga, meu irmão. O que é o cromossomo? O cromossomo é todo o DNA enrolado como se fosse o novelo de lã da vovó. Beleza? Então imagine que eu tivesse aqui, olha só, pegasse essa faixa todinha e desenrolasse. Ia dar aqui quase 50 centímetros de faixa para enrolar o meu dedo. Mas na verdade você vê como algo que é bem pequenininho. Então o cromossomo é isso, é como se o DNA tivesse todo enrolado dentro de uma pequena estrutura para caber ali naquele compartimentozinho. Quando eu desenrolo ele, eu tenho ali toda a minha informação aberta para leitura. E aqui cabe outra coisa para explicar para você. Se está fechado, enovelado, guardado, eu não consigo ler. Então essa informação ela está inativa. Se eu quero ativar para ler essa informação, eu preciso desenrolar essa estrutura. Tranquilo? Então, cromossomo nada mais é do que toda a informação da célula enovelada dentro de um novelo de lã, que a gente chama de cromossomo. Mais fácil do que isso, só dois disso, moleza, melzinho na chupeta. Vamos embora aqui, ó. Quando a gente fala, portanto, desse DNA, existem algumas modulações que podem acontecer com essa informação. E é aqui onde entra alguns conceitos que são ralados da gente entender. Já adiantei para você, para matar sua curiosidade. Mas quais são esses conceitos ralados que a gente pode ter relacionado ao que, gente? Ao que a gente sofre de mudança nessa informação. Se é o que a célula precisa para sobreviver e funcionar, se ocorrer alguma modificação, algum erro, com certeza a gente vai ter uma informação que pode gerar uma disfunção para aquela célula. E isso não é vantajoso em termos evolutivos. Se eu estou trocando a informação, pode gerar problema, concorda? Mas quais seriam esses problemas, essas mudanças que podem acontecer? Isso pode acontecer de uma forma controlada, que seria, portanto, aqui a recombinação gênica, tá? A recombinação gênica nada mais é do que no processo de separação do nosso DNA, ou seja, do nosso cromossomo, para formar células reprodutivas. Então imagine que você tem esse manual de operações. E quando você vai ter um filho, você precisa passar essas informações, concorda? Só que você vai passar a informação para o seu filho e sua mulher também. Então eu não posso passar 100% meu para o filho e a mulher 100% para o filho, porque 100 mais 100 daria o quê? 200%. Seria um monstro. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso dividir a minha informação e passar só 50. E a minha esposa vai dividir a informação dela e passar só 50. 50 mais 50 dá 100. Aí eu tenho um indivíduo normal, não é um monstro. Beleza? Então, quando eu estou fazendo esse processo de separar meus 50% que eu vou entregar para o meu filho, eu vou separar minha informação genética. Eu vou pegar o meu DNA ali, ó, e vou separar. Quando eu faço essa separação, eu preciso aproximar esses DNAs aí, esses cromossomos. E aí, quando eles estão próximos, eles sentem uma vontade muito grande de fazer o quê? De se entrelaçar. E aí eles começam a se aproximar e acabam trocando ali uma informação com a outra. E é por isso que você é diferente do seu irmão ou da sua irmã. Eu tenho uma irmã, se você colocar ela do meu lado, você não diz que ela é minha irmã. Já confundiram ela até com minha namorada uma vez. Eu levei ela para um aulão, cheguei no aulão, professor, seu namorado disse, não, minha irmã, olha só, né? Porque a gente tem nada a ver, mas a gente é filho dos mesmos pais. Mas só que o processo de recombinação gênica pode acontecer e isso vai gerar o quê? Informações diferentes que são passadas para o meu filho. Então, os 50% que eu passei para o meu filho pode ser diferente desses 50% que eu vou passar para minha filha. Por quê? Por causa dessa troca de perninhas. É basicamente assim, como se eu tivesse ali 4 opções. Eu tenho 2 azuis e 2 vermelhas. Mas se eu misturar a vermelha com a azul, eu vou ter uma vermelha, um azul com vermelha, uma vermelha com azul e uma vermelha. Concorda? Então eu tenho ali 4 opções no final das contas. Então esse é o processo de recombinar as coisas. Eu estou reorganizando. É tipo assim, eu tenho 4 peças de roupa. Eu posso botar a primeira com a quarta, a segunda com a terceira. Ou a primeira com a segunda, ou a terceira com a quarta. Várias combinações de roupa e todas elas são diferentes. Tranquilo?
Isso é uma forma de mudar aí a informação que é transferida. Outra forma que eu tenho de mudar a informação que foi transferida é sofrendo mutação. E mutação é um conceito ralado, fácil, quebra-cabeça, moleza. Mutação é um conceito fácil, porque ele depende do conhecimento de RNA e também de DNA, da estrutura. Quando a gente volta lá atrás, quando a gente estava lá aprendendo com tia Lourdes, lá no ensino fundamental, o que é o DNA, a gente lembra que o DNA são várias letrinhas, várias peças de um quebra-cabeça que no final conferem uma informação. E aí o que é que seria uma mutação? É eu pegar uma letra e trocar por outra. Então imagine que eu tenho ali A, C, G, T. Aí eu pego ali aquele A do começo e boto um T. Aí vai ficar T, C, G e T. Isso é diferente do que eu tinha no começo, concorda? Então eu fiz uma mutação. Eu mutei a minha informação. E como é que isso acontece, professor? De várias formas. Isso pode ser fruto de algum meio físico que ataca ali a informação da célula. Isso pode ser um erro no processo de replicação ali daquela molécula. Isso pode ser um próprio erro da célula e variadas formas que acabam gerando trocas nessas letras da informação. Se eu troquei uma letra, mudou a palavra. Se eu mudei a palavra, mudou a execução. Se eu mudei a execução, mudou a função lá na célula. E aí você tem uma cascata de modificações, né, constantes que vão acontecendo. Beleza? Então pegou essa ideia aí. Mutação não é difícil da gente entender. Quando a gente sofre esse tipo de mutação, quando a gente sofre esse tipo de mudança, nossa célula tem um mecanismo de proteção. Porque não faria sentido eu estar suscetível a sofrer esse tipo de intemperismo aí mutacional no meu DNA se eu não conseguisse consertar isso, tá? Então, quando eu falo de consertar, quer dizer que dá para eu desfazer uma mudança que não tenha sido boa para a informação da minha célula. E aí onde entra o reparo do DNA. Olha só, reparo do DNA vai ficar aqui no fácil de jeito nenhum. Reparo de DNA é um dos conteúdos mais difíceis que nós temos dentro da parte genética molecular. Digo a você que até um conteúdo de nível acadêmico, porque a gente só vai entender os pormenores do reparo do DNA lá na universidade. Então você, futuro doutor, doutora, ou aí alguém da área de saúde, você vai ter que estudar reparo do DNA na sua universidade. Nem fique muito feliz, porque isso aqui não cai muito no Enem, mas você vai ter que ver isso lá no futuro, e é um dos conceitos mais difíceis que a gente tem, tanto de compreender, quanto de entender os processos dentro da sua corrência da célula. Tranquilo? Se você pegou a parte de reparo do DNA, se eu consigo naturalmente reparar os erros que acontecem na minha informação, na minha célula, eu consigo hoje, por causa dos avanços moleculares, os avanços da ciência, fazer isso de forma externa. Ou seja, eu consigo extrair a informação de uma célula, colocar ela num laboratório e ficar mexendo, brincando com ela, que é o que a gente chama de edição gênica. Então, os conceitos de edição gênica, eles são fáceis a nível de Enem. Então, eu vou deixar aqui como fácil a nível de Enem. O que a gente precisa conhecer sobre edição gênica é tranquilo. Mas, quando a gente vai para os pormenores, é um conteúdo ralado. Até mesmo quebra-cabeça. Por quê? Você começa a visualizar as nuances específicas de cada processo de edição. De tirar uma letra, de colocar outra, de corrigir uma informação, de substituir. E aí a gente consegue visualizar que existe um mundo, na verdade, dentro dessas informações, que não é tão fácil de entender. Mas a nível de Enem, eu vou deixar aqui como sendo um conteúdo fácil, especialmente por estar diretamente relacionado com os conceitos e conteúdos da biotecnologia. Tranquilo? Então, se você tem uma boa base de genética molecular e vai para a biotecnologia, fica muito fácil de entender muitas coisas que já acontecem por lá, certo? Quando a gente vai para o dogma central da biologia, que fala sobre todo o encadeamento de gene, de RNA, de proteínas, da informação sendo transmitida para um RNA mensageiro e essa mensagem sendo executada no formato de uma proteína, a gente tem um conceito de encadeamento que é fácil, mas que não é muito tranquilo da gente aplicar, certo? Então, em termos de conteúdo, é um conteúdo fácil. Mas em termos de pormenorização das suas partículas separadas,
a gente teria um conteúdo que pode até ser encaixado como um ralado. Porque já isso daí seria digamos assim, a sumarização de tudo isso que a gente está falando. É o dogma central da biologia. É como aquela minha informação do manual de operações, ela é traduzida em uma proteína que está lá fazendo parte da minha pele. É basicamente isso. A tua pele tem uma proteína e essa proteína está ali sendo produzida com base naquela informação que existe no DNA. Então, entender essa cascata e conseguir aplicá-la na realidade é uma tarefa ralada. Vamos deixar aí, vamos aceitar dessa forma, certo? Quando a gente fala dos telômeros, da epigenética e da regulação da expressão, você deve estar se perguntando, esses três aí eu nunca ouvi falar, mas vai ouvir agora. Você vai entender que esses conceitos estão dentro aqui da genética molecular e são muito importantes a nível de atualidades, tá? Eles são atualizações importantíssimas desses conceitos para hoje em dia. Você já ouviu falar sobre envelhecimento? Você provavelmente envelhece também. Você não é mais a mesma pessoa de ontem. E o que é o envelhecimento? O envelhecimento são a perca de algumas funções, são a deterioração de algumas partes da minha informação. Então imagine que você tem um manual de operações e que desse livro você começa a perder páginas e esquecer como certas coisas funcionam. Concorda? Então lembra comigo, se o DNA é a base da minha informação, esse DNA é muito grande e eu preciso enovelar ele para que ele caiba dentro da bolinha do núcleo. E eu formo para isso um cromossomo. Então, se essa informação do cromossomo é o que eu uso para ler e funcionar, se eu perder partes desse cromossomo, eu vou perder partes que executavam funções específicas. Pegou? Então, o que é um telômero? O telômero é a ponta desse cromossomo, é a ponta desse novelo de lã. Então, imagina que se eu não fechar, tipo, se a gente não queimar a pontinha do cadastro, a pontinha do novelo de lã, se não botar uma ponteira ali, ele vai desfiando o fio. Concorda? Ele vai abrindo ali aquele entrelaçado que forma a corda final. Então, o telômero, ele é a borda do cromossomo. E se eu não proteger, ele vai desfiando, ele vai perdendo essas informações. Então, os telômeros, eles precisam de uma proteção específica para que eles não sejam perdidos ao longo dos processos de divisão da célula. Quando uma célula vai gerar outra célula, que vai gerar outra célula, que vai gerar outra célula, ele pode perder essas informações no meio do caminho. E isso é o processo de envelhecimento. Se eu consigo barrar esse desfiar do meu novelo de lã, eu consigo impedir o envelhecimento. Ó, já fica aí, ó, com motivação para você se tornar um pesquisador na luta contra o envelhecimento. Olha só que massa, tá? E por fim, a gente tem dois conceitos que estão interligados, a epigenética e a regulação da expressão gênica. Por quê, professor? Porque a epigenética, ela está relacionada com a marcação que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então você vai vivendo, vai comendo comidas específicas, por exemplo, a era do fast food, você vai praticando atividade física de uma forma específica. Então tudo isso vai imprimindo marcações nessa tua informação. Teu DNA vai ficando todo marcadinho ali com umas moléculas específicas. Essas moléculas específicas, elas vão intensificar algumas informações e vão calar outras informações. Então, algumas que estão sendo marcadas vão ser lidas mais ainda e outras que estão sendo marcadas vão ser lidas menos ainda. Então, a epigenética é o estudo dessas marcações que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E isso regula a expressão dessas informações, certo? Então, a epigenética e a regulação da expressão, elas estão diretamente interligadas. E ambas são conteúdos de uma profundidade muito mais robusta a nível de reparo de DNA e eles vão ficar aqui encaixadas na parte de quebra-cabeça. Então, com isso, a gente conseguiu destrinchar aqui os principais conceitos que nós tínhamos dentro da parte de genética. E muito cuidado para você não estar gastando energia com coisas que têm uma baixa incidência, como, por exemplo, essa parte de reparo do DNA, essa parte de regulação da expressão gênica, que são temas mais de nível acadêmico, mas que tem um nível de complexidade muito alto. Então, às vezes, a gente gasta energia onde não precisa. Onde é que você vai ter uma maior incidência, tanto de questões, quanto você precisa investir energia ali para conseguir entender aqueles conteúdos. Esses conteúdos que estão em moleza, fácil e ralado. Se esse vídeo te ajudou nessa caminhada com a parte de genética molecular, comenta aqui embaixo, eu quero te ouvir e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!